E nós começamos esta edição do Liberdade de Opinião, indo ao Rio de Janeiro para conversar com Sidney Rezende. E aí, Sidney, tudo bem? Está um pouquinho mais perto de mim hoje o Sidney Rezende aqui. Eu não me senti confortável não, Sidney. Né? Você se incomodou um pouquinho. Tem toda a razão, porque nós temos que manter um certo distanciamento. Mas às vezes eu olho, Colombo, e noto que você dá uma olhadinha, não sei se você está olhando os livros aqui, talvez curioso por algum título, alguma coisa, ou você faz uma apreciação, porque agora você anda comentando estilo, gravata dos colegas e tal, eu me incomodo um pouco com isso. Senhoras e senhores, bom dia, tomem cuidado com o Colombo, muito observador, viu? Ah, tá certo. Não é que uma vez me disseram que era cenário essa sua estante aí. Eu, obviamente, imediatamente neguei essa possibilidade. O Sidney é capaz de ditar cada um desses livros aqui de cor. Basta escolher um deles aí, ele sai falando, página 32, parágrafo 3º, enfim. Ô Colombo, esses livros aqui são para consulta, apenas para consulta. Os lidos não estão aparentes, viu? Mais ou menos 3 ou 4 ambientes depois, uma biblioteca um pouquinho mais ampla do que o normal, porque sou jornalista, sabe como é que é, né? Claro, ali na asa sul da sua residência, né? Muito bem, mas vamos em frente então, Sidney, porque daqui a pouquinho, daqui 32 minutos, a partir das 9 da manhã, a CPI da pandemia se reúne mais uma vez para ouvir o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, que integrou a equipe do ex-ministro Eduardo Pazuello. Ele era o segundo ali na hierarquia do Ministério da Saúde, logo abaixo do ministro. Ele vai ser questionado sobre aqueles temas que dominam a CPI. A existência de um suposto gabinete paralelo, sobre compras e abastecimento de insumos, afinal de contas, ele era um dos interlocutores do Ministério da Saúde com as farmacêuticas com as quais nós negociávamos, algumas delas concretizamos as negociações e adquirimos vacinas. Qual é a sua expectativa para o depoimento do ex-secretário Élcio Franco, que continua no governo, né? Agora ele trabalha na Casa Civil. Amigos, anote aí isso no serviço público, como é que funciona no Poder Executivo. Quem é secretário executivo, esse é o cara que trabalha muito, ou a mulher, né, se ela for a secretária executiva. Normalmente é quem trabalha de fato, porque o ministro tem uma série de afazeres burocráticos, de relações públicas, viaja o Brasil inteiro, tem uma agenda muito repleta, trata de política também, não só de detalhes da pasta, mas o secretário executivo é quem trabalha e trabalha duro. É o caso de Élcio Franco. Então, ele de fato, na gestão Pazuello, pode dizer que era o ministro concretamente, né, vamos dizer assim, que dava andamento às coisas e, claro, submetia ao ministro Pazuello aquela tomada de decisão que caberia exclusivamente a ele pela função que exercia. Então, ponto 1, ele sabe de tudo. O que eu estou achando apenas curioso é que ele fez uma referência que não está batendo com o que disse o executivo da Pfizer, o gerente-geral para a América Latina, Carlos Murilo, porque ele disse que teve reuniões com o Élcio Franco de trabalho e Élcio disse que não, que de jeito nenhum, que não teve essa reunião com ninguém de farmacêutica e tudo mais. Isso acho que é um ponto para esclarecer, porque é isso que certamente os senadores vão querer saber. Os contratos, quando chegaram, quais os detalhes, ou que não chegaram, a carta da Pfizer, negociações, todo o andamento, vamos dizer assim, efetivo. Como esse cargo já exige muito trabalho, muito conhecimento, são muito preparados esses ocupantes desse posto. E, portanto, acho que hoje nós vamos ter a CPI nessa linha ali, falando com o ministro de fato, entre aspas, que conhece tudo. E ele vai ter que esclarecer, evidentemente, tanto da Pfizer, que eu estou dizendo aqui, que o gerente-geral disse que ele participou de reunião, ele disse que não participou, isso é muito bom, e outros elementos e questões também que vão ser levantadas de forma muito objetiva. Vai ser talvez um depoimento menos emocionante hoje, mas relevante para a reunião de dados que o relator está pretendendo levantar para fazer o relatório final, que é o senador Renan Calheiros. Vamos acompanhar juntos, então, a partir de daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, como acompanhamos ontem, o segundo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que falou muitas horas mais uma vez, destrinchou diversos assuntos sobre os quais foi perguntado pelos senadores, e os senadores, obviamente, tocaram na nomeação que não chegou a ser confirmada, não é, da doutora Luana Araújo. Ela foi escolhida, mas não foi nomeada. A nomeação não foi publicada no Diário Oficial para o cargo de secretária de combate à Covid. O ministro da Saúde diz que quem vetou, ou quem desistiu, melhor a expressão, quem desistiu da nomeação foi ele, sem ser forçado por ninguém a desistir da nomeação
que havia decidido fazer poucos dias antes. Ele garantiu que tem autonomia para tocar o Ministério da Saúde, mas que isso não significa ter carta branca. Afinal de contas, vivemos sob um regime presidencialista. Vamos ouvir. O presidente me deu autonomia para eu conduzir o Ministério da Saúde. Isso não significa uma carta branca para fazer tudo que quer. Não existe isso. O regime é presidencialista. Sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo. O presidente da República não é julgado pelo ministro da Saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. Cabe a todos aderir a essas recomendações. No primeiro trecho ali da resposta, ele falava sobre a nomeação da doutora Luana Araújo, que tem autonomia, mas não tem carta branca porque o regime é presidencialista. E na segunda parte, a gente acabou juntando as respostas aí, ele respondia a uma pergunta feita pelo relator Renan Calheiros sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro em eventos que geram aglomeração e o presidente sem a utilização de máscara. Ele foi muito cobrado por isso no início do depoimento. Então são dois momentos de vários importantes que nós extraímos aí para que você nos diga o que é que você achou em geral do depoimento de ontem. Foi proveitoso esse retorno do ministro da Saúde à CPI, sob algum aspecto, Sidney? Você sabe que foi, e você sabe também, os nossos telespectadores, que eu não era favorável à ida dele agora. Acho que ele poderia até ir numa segunda oportunidade, mas depois. Mas como foi ontem, acabou sendo proveitoso. Achei o ministro um pouco impaciente, né? Mas algumas dúvidas que pairavam por conta do primeiro depoimento, elas foram embora. A primeira delas é, afinal de contas, o que aconteceu para a Luana Araújo não ser contratada? Ele trouxe para si. Ele disse que foi ele, né? Mas chegou-se a aventar um veto na Casa Civil. O nosso colega Caio Junqueira chegou a uma conclusão, através das apurações que ele faz, e o Caio, para errar, é pouco, viu? Porque ele não erra. Ou seja, para errar tem que ser muito, né? Ele, na verdade, verificou o seguinte, que apesar dessa explicação do ministro ter trazido para si, teria no depoimento de ontem que a apuração dele está aqui, olha, embora Queiroga tenha dado essa explicação sobre Luana, um levantamento feito pelo governo nas redes sociais da infectologista foi o motivo pelo qual o nome foi vetado para o cargo. Ou seja, o Palácio do Planalto, a Casa Civil, verificou nas redes sociais o posicionamento dela e entendeu que não seria conveniente. Ontem mesmo, à noite, a Luana respondeu. Ela disse assim, acho que diante de tudo exposto hoje, a realidade é translúcida. O meu posicionamento pró-ciência é desagregador. Então, aí tem esse racha. Esse é um primeiro ponto que o ministro trouxe para si. A segunda observação, você lembrou bem, colocou-se lá uma imagem de várias sequências do presidente da República sem máscara e quando voltou, Queiroga muito desconcertado, ele disse, as imagens dizem por si só, né? Falam por si só. E mostrou bem o posicionamento dele, a ele, favorável às regras impostas pela ciência, sugeridas pela ciência, máscara, álcool em gel, distanciamento. Então, é uma situação muito complicada. O seu superior, o seu chefe, do qual você é subordinado, tem um comportamento, um pensamento, até que nem se vacinou, o presidente, e ele tem outro. Esse é um outro ponto. E ele me pareceu muito tenso, muito nervoso e pegou meio mal também ele dizer que não leu a bula, né, das vacinas. A primeira recomendação que um paciente deve fazer, primeiro de tudo, é perguntar, doutor, o senhor está receitando esse medicamento para mim, por qual razão? O doutor vai explicar. Quando você compra o remédio, você lê a bula, né, para saber quantas vezes você vai utilizar aquele remédio, para que ele serve exatamente, quais são as inconveniências, quais são os riscos, o que pode acontecer de efeito colateral. E o ministro não se dá o cuidado de ler a bula das vacinas em geral e da Pfizer em especial, realmente ficou muito ruim isso para ele. Então, acabou sendo útil o depoimento de ontem, acabou sendo positivo para clarear um pouco mais o pensamento e a ação do ministro diante dessa pandemia. Ele foi muito questionado também, não é, Sidney, sobre a permanência da doutora Mayra Pinheiro, que é secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, e sobre a desistência da nomeação da doutora Luana Araújo. Aí é que você entrou nessa discussão sobre carta branca, autonomia, regime presidencialista, quem manda, quem não manda, quem faz ou quem não faz. Sobre a nomeação e a desistência da nomeação em poucos dias, antes que ela se concretizasse, da doutora Luana Araújo, você acha que ele foi convincente? Ele tentou blindar o presidente Jair Bolsonaro de alguma maneira? Lembrando que, já que você citou o Caio Junqueira, vou citá-lo novamente aqui, ele apurou que o presidente recebeu
antes da confirmação do nome da doutora Luana Araújo, um relatório com manifestações dela em redes sociais que eram contrárias às teses que são defendidas pelo presidente da República? Você sabe que o que me incomoda apenas é o seguinte, você ter um colaborador, no caso ela nem chegou a ser apenas por 10 dias, né, de forma permanente, e ele serve até certo ponto, depois não serve mais. Você lembra como se deu a relação com o então juiz Sérgio Moro, depois ele se transforma em ministro, depois como é que ele saiu, né? Parece que Deus e o diabo numa mesma pessoa e basta ter alguma discordância com o governo ou algo assim que já passa a ser perseguido. É o caso da Luana agora, né? Foi o ministro até elogiado por ter optado por testá-la, vamos dizer assim, no posto. E agora os bolsonaristas, as redes, né, e as críticas são tão intensas, as desqualificações são totais. Com relação à doutora Maíra, eu acho que ela permaneceu no cargo, Maíra, né? Ela permaneceu no cargo porque ela é uma cota, na verdade, daquele naco do governo que tem o que ela pensa, o seu posicionamento diante de utilização de medicação, do tratamento preventivo, como um mantra, né? É quase uma pessoa intocável, embora ele tenha dito que ela hoje exerce uma função mais periférica, uma secretaria importante, mas não é uma secretaria executiva, vamos dizer assim, matadora e definidora de políticas, mas algo assim de maneira mais restrita. Mas ela continua lá, né? E ele diz que ela serve a uma memória, vamos dizer assim. E quanto à blindagem, sim, ele não acusou o presidente nem da outra vez, nem dessa, e mostra uma fidelidade, uma lealdade, quase como alguma coisa de dignidade da parte dele, no sentido de quando entrou, sabia das coisas negativas e trouxe para si e resolveu encarar, né? Comprar o pacote inteiro. Foi o que ele fez. Ele entrou de cabeça no governo e está tocando o seu serviço sem acusar o presidente de nada. O risco é você, quando traz para a sua órbita algo que você não é de fato responsável, é que isso fica registrado para a história, é um depoimento que serve até do ponto de vista policial, eventualmente jurídico, mais adiante, e se houver alguma coisa mais séria na justiça, ele não vai poder dizer depois que a culpa era de terceiros, já que ele trouxe tudo para si e assumiu tudo. Ele vai ter que responder por tudo o que ele está dizendo que fez, com as provas que tenderão a ser levantadas mais adiante. Bom, o presidente Bolsonaro assinou uma procuração que dá amplos poderes ao advogado Frederico Wassef para representá-lo judicialmente. No documento, consta o endereço do escritório de Wassef, Rua das Figueiras, 644, Jardim dos Pinheiros, Atibaia, interior de São Paulo. Endereço onde Fabrício Queiroz foi preso no dia 18 de junho de 2020. Fabrício Queiroz, amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro, é denunciado, na mesma denúncia em que consta o senador Flávio Bolsonaro, naquele suposto esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que teria acontecido enquanto Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre essa reaproximação pública, né, agora, a partir da assinatura dessa procuração entre o presidente Jair Bolsonaro e o advogado Frederico Wassef para representá-lo em inúmeras circunstâncias possíveis. Bom, primeira coisa, entender o presidente por confiança que o Wassef merece a sua consideração. Ninguém assina uma procuração, ela foi assinada no início de maio, se você não confia no advogado, porque procuração, em tese, ela dá plenos poderes e é um documento que autoriza uma pessoa a fazer trâmites legais ou de qualquer natureza em nome de outra pessoa e não pode estar presente fisicamente. Então, o presidente nem sempre pode ir, por exemplo, pessoalmente a um fórum ou dar entrada numa ação qualquer e ele delega isso para o advogado de sua confiança. Ponto 1, a confiança está intacta, mantida, porque ninguém passa uma procuração nestas condições se não acreditar que a outra pessoa vai fazer o que tem que ser feito. O segundo elemento é que nos dá uma sensação de que o presidente vai voltar com aquele tema de campanha da facada, do Adélio.
Por que isso? Porque foi apresentada uma ação pela Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais, e uma outra pelo Conselho Federal da OAB, em favor do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que esse advogado chegou a defender por um período Adélio Bispo, que é o autor da facada contra Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Então, tudo indica que o presidente está reavivando ou vai reavivar esse caso com a defesa de Wassef, que gosta de mídia, que fala, que dá entrevista, ele é safo, vamos dizer assim, no seu relacionamento com a mídia em geral, a comunicação. Então, ele vai partir para dentro dessa história do Adélio e vai voltar o tema ao noticiário. Por mais que a Polícia Federal não tenha encontrado o que o presidente gostaria que se encontrasse, que era um elo entre Adélio e partidos de esquerda, até o PSOL, como ele chegou a falar, e outros. Isso não foi comprovado, mas isso demonstra a confiança, por um lado, em Wassef e essa ação do Adélio, que é mais um elemento que o presidente vai colocar em campanha política. E vítima em campanha política costuma funcionar. Você fala, eu tomei uma facada, eu tenho que tomar cuidado para não tomar outra, por que me atacam? Me atacam porque eu quero realizar e não deixo, eu quero trabalhar e fazem isso. Eles querem praticar o crime por quê? Porque eu incomodo, porque eu estou aqui mudando o rumo do Brasil. Vai-se nessa linha de discurso, né? E é mais uma peça de campanha para o segundo semestre e para o ano que vem. Lembrando que no final do ano que vem tem a sucessão presidencial colocada na eleição direta, que vamos saber quem será o chefe da nação. Se o mesmo atual ou se vai ter uma mudança. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, convocou para amanhã uma sessão extraordinária para o julgamento de uma ação que tenta impedir a realização da Copa América aqui no Brasil. A Copa América está marcada para começar no domingo, a primeira rodada, hein? E a decisão do Supremo vai ser tomada na quinta-feira à tarde. Os ministros vão ao plenário para analisar um pedido apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que quer barrar competições internacionais enquanto durar o isolamento social pela pandemia de Covid. A Copa América, como eu disse, tem a primeira rodada marcada para o domingo, dia 13. Sidney, isso é tema para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo foi provocado, né? Então vai ter de discutir por um partido político e por uma confederação de trabalhadores. Mas é tema para o Supremo decidir. O que é que você imagina que o Supremo vai fazer? Uma decisão altamente polêmica, seja ela qual for, poucas horas antes da bola supostamente começar a rolar no domingo, né? Colombo, aqui eu já me posicionei, a minha opinião, que essa competição não deveria ser realizada agora. Sou a favor que o Brasil cedia a Copa América mais adiante, com um quadro de imunização maior. Essa é a minha opinião. Agora, para explicar para o senhor e para a senhora o que está acontecendo. Houve uma movimentação judicial, uma ação do PSB, uma ação do PT, do PCdoB, mas essa ação dos trabalhadores que você está citando, no sentido de pedir esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal, se é constitucional, se o processo de sediar a Copa, o procedimento que o presidente seguiu está correto, se ele poderia fazer isso. Então, o Supremo, provocado, vai se posicionar. A ministra Carmen Lúcia, na minha opinião, acertadamente, passou isso para o plenário e solicitou ao presidente Fux que colocasse isso na agenda, e foi colocado. Vai ser discutido amanhã. Então, até agora o procedimento é correto. Não é assim, o Supremo está interferindo, o Supremo foi lá para prejudicar o presidente, para atacar o executivo. Não, ele foi provocado e vai ter que dar uma resposta. A resposta colegiada poderá ser não, não há problema nenhum, pode se realizar, ou sim, poderá fazê-lo. Mas tem que se analisar também na ação, nos autos lá, o que está se pedindo concretamente. O que pede o PSB, Partido Socialista Brasileiro? Ele diz o seguinte, que os estádios não terão torcedores, né? Mas este não seria o único problema, diz ele. Essa ação, diz ela, o maior risco está na movimentação nacional e internacional de jogadores, comissões técnicas, jornalistas e todos os atores envolvidos na realização de um mega evento desse porte, que não são poucos. Então, essa é a posição do PSB, depois tem vários outros argumentos, outras ponderações. Já o PT e o PCdoB, na ação deles, diz o seguinte, isso significará o trânsito de milhares de pessoas advindas de outros países por diferentes
diferentes regiões, utilizando-se da malha aeroviária brasileira, fazendo contato com passageiros que irão se deslocar para todos os cantos do Brasil e do mundo. E coloca-se ali na estação várias opiniões de especialistas, infectologistas e, em geral, os médicos que eles colocaram, claro, são contrários, como tem outros também que são favoráveis. Então, a médica Lúcia Pelanda, por exemplo, diz que não é o momento que o país enfrenta a terceira onda, né? Há um simbolismo muito forte, ela é contrária a essa realização. Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, vai na mesma linha. Jamal Suleiman, que pertence aos quadros do Hospital Emílio Ribas, também. Então, são estas ações que o Supremo, provocado, vai ter que responder. O que o Supremo vai responder, eu concretamente, de consciência, não sei, mas pode ser que eles possam vetar, sim, e aí vai criar um baita embaralhamento. Os jogadores da seleção brasileira ontem, só para finalizar, eles se posicionaram. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Então, mesmo contrários, eles vão jogar. Então, o quadro está posto. Então, temos aí essa polêmica e ainda bem que vai ser amanhã com alguma antecedência. Você lembrou bem, a Copa América, se for autorizada, começa domingo, dia 13. E se não for também, já pensou? Vai ter que repensar tudo para o futuro. É isso aí. Bom, vamos acompanhar juntos sempre. Sidney, até amanhã aqui no Liberdade de Opinião, hein? Um abraço, até amanhã, Colombo. Tudo de bom. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.